Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar em meio à pandemia. Você, lá em 2020, o comecinho da pandemia, você também se animou a fazer atividade física em casa? Vários profissionais, educadores físicos, incentivaram, passaram treinos, mas a verdade é que sem o olhar atento do profissional, muita coisa simplesmente passou. Quando a flexibilização aí da quarentena começou, as academias voltaram a funcionar, os profissionais voltaram a atender, porque muitos também ficaram um pouquinho mais reclusos, os que não tinham necessidade de se expor, e acabaram atendendo uma série de pessoas que se tornaram pacientes, que se machucaram fazendo atividade física em casa. Quão grande foi esse impacto? Então, você tentou resolver um problema lá quando a pandemia começou, de não ficar parado, continuar e seguir sua rotina de treinos, mas sem o profissional a coisa ficou difícil para você e aí você se machucou. Muita gente até precisou passar por cirurgias. Olha, a gente vai conversar sobre tudo isso no programa de hoje. É claro que eu conto com a sua participação. Você liga para cá, fala ao vivo conosco no 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886. Participa também pelo facebook.com/Denise Luque, a minha rede social, meu Facebook e o meu Instagram, @Denise Luque, também sempre de portas abertas para sua participação. Leio tudo que chega por lá. Se você não quiser se identificar, eu sempre lembro, não tem problema. Só me avisa que aí eu faço tua pergunta, eu não falo teu nome aqui, não tem problema nenhum. O importante é a sua participação e você ter a sua dúvida respondida. Nosso convidado é o Dr. João Barbosa. Ele é fisioterapeuta, tem a especialidade então em fisioterapia esportiva. Uma das especialidades do Dr. João Barbosa. Prazer te receber aqui. Sei que você já veio outras vezes aqui ao Consulta e aos programas da casa também, mas a primeira vez comigo. Estou muito feliz, viu, doutor? Obrigada. Eu que agradeço o convite, Denise. Muito obrigado. O que aconteceu, doutor, no começo ali da pandemia? As pessoas tentaram de muito boa vontade, até os profissionais de educação física, ainda que soubessem das limitações, muita por vídeo, é realmente limitado a distância, Eles tentaram adaptar, passar ali o que causaria menos impacto, mas muita gente foi ali, de cara limpa, fazer atividade física, às vezes exagerando um pouquinho na carga ou adaptando de maneiras, enfim. A ideia era muito boa, mas muitas vezes o resultado foi catastrófico. O que aconteceu, doutor? A gente sabe que é importante se manter em movimento o máximo possível, e foi o que essas pessoas tentaram fazer, mas precisa ser sempre com um olhar clínico ali de alguém que entende esse processo. Então, um professor de educação física fazer o teleatendimento ali ao vivo era o ideal e não somente um treino prescrito, que o indivíduo não tem acompanhamento. Muitas pessoas às vezes fazem lá uma prescrição de treino e mantêm ela por um longo período sem ter uma troca desse treino, um acompanhamento referente a esse treino. E isso com certeza é um dos fatores que expõe essas pessoas a um maior risco de se lesionar. Então tem que ter sempre um profissional ali próximo e acompanhando esse processo. Postura, Uma outra situação também que aí sai um pouco da atividade física, mas a gente não pode deixar de falar. O trabalho em casa, ele mexeu com a postura. Então primeiro a gente já estava sob um estresse absurdo, Tudo que aconteceu, várias indefinições, medo, isso mexe com todo o nosso organismo, E essa parte do movimento não seria diferente também. Tem reflexos nisso também. Toda essa indefinição, o seu novo posto de trabalho, que às vezes saiu de um lugar super pensado para a sua ergonomia, para o sofá da sua casa, a sua sala de jantar, que foi projetada para almoçar e jantar, não para você ficar 8, 10 horas ali com o computador. Tudo isso mudou, Tudo isso influenciou nas queixas dessas pessoas, Então a gente estava passando por um momento muito difícil, onde as pessoas tinham dificuldade de se socializar, de manter as suas atividades normais.
teve que ter uma mudança repentina, não foi uma mudança gradual das suas atividades. Então tudo isso coopera para que as dores, para que as queixas comecem a aparecer com mais frequência. E a gente encontrou muitas pessoas hoje nos consultórios aí de fisioterapia, a gente encontra muitas pessoas que têm um reflexo aí de todo esse período de pandemia, seja com mudanças nos seus hábitos de vida, seja com mudança nos seus hábitos relacionados ao trabalho, né, o que a gente chama de hábitos laborais, seja com processos de mudança no processo de treinamento. Então, foi realmente um período muito difícil, ainda está sendo, né, para muitas pessoas, apesar de já estar tendo uma certa flexibilização, mas ainda está sendo um período muito difícil, de muito estresse, tanto psicológico quanto social, assim como físico, por conta das limitações desse treinamento, dessa exposição às cargas. E a atividade física, ela funciona como a válvula de escape, né? Então, diante de todo aquele estresse, e do estresse que a gente tem mesmo sem pandemia, que agravou muito com essa situação, a atividade física, ela funciona como algo que regula isso, né? Equilibra a pessoa. E aí, para tirar isso, e agora com a flexibilização, claro, as academias estão abertas, mas vai quem se sente seguro para fazer isso. Então, grupos de risco, a pessoa que não está confortável, ela pode optar por não ir e optar por um outro treinamento mais individualizado. Pode ser na academia do prédio. Os prédios, os condomínios têm feito regras, eu acredito, os que eu tenho visto, né, bem bacanas de utilização. Lá no meu condomínio é uma unidade a cada 50 minutos. Então, todo mundo que mora junto com você pode fazer atividade física ali naquele mesmo momento, né? Por enquanto não pode profissional da educação física. Essa é uma falha na minha opinião. Mas é como os condomínios estão se adaptando nesse momento, né? Os idosos que se sentem e estão mais vulneráveis, né? Eles podem não querer voltar nesse momento para a academia, mas precisa fazer atividade física. A gente sofre com o ganho de peso, o corpo que não fica em movimento, e ele foi feito para isso, mas também o estresse adoece, né? Exatamente. E assim, a atividade física, ela previne milhões de doenças, não só lesões musculoesqueléticas, ortopédicas, que a gente está discutindo, dor no ombro, dor lombar, dor no joelho, não só isso, mas doenças cardiovasculares, doenças cerebrais. Então, a atividade física é essencial na vida de qualquer ser humano, de qualquer indivíduo. E o fato dela ter que ser mantida, precisa ser mantida com um acompanhamento, com critério. Tanto é que muitos dos nossos pacientes, quando não se sentiam à vontade de ir nas clínicas de fisioterapia, que nunca fecharam, porque era serviço essencial, mas que não se sentiam à vontade, também hoje se fala muito no que a gente chama de telereabilitação, né, que é uma realidade que provavelmente não vai mudar tanto assim no futuro. Então, é algo que chegou para ficar na nossa realidade, que é a telereabilitação, o teletreinamento, mas desde que isso seja realizado com um profissional que saiba o que está fazendo e que tenha esse acompanhamento ali durante todo o processo na sua mão, né, bem delimitado. Ter isso regulamentado é sempre um ponto positivo, né? Exato. Então, ganharam os médicos, os fisioterapeutas, nutricionistas, tem outros profissionais da área da saúde que também tiveram essa possibilidade, mas eu vou me ater a esses que são os que eu tenho certeza que podem fazer esse trabalho à distância. E claro que não substitui. Nada substitui o presencial, né, em nenhuma das modalidades. Mas você ter o profissional ali que vai poder te dar uma ajuda, de longe, o olhar treinado, de longe ele percebe um erro ali, né, na postura. Então isso é bom. Exatamente. Assim, a telereabilitação ela ainda tem as suas limitações, claro. O treinamento ainda tem as suas limitações, porque, querendo ou não, você está vendo por um ângulo só o movimento, ainda mais a gente que trabalha com exercício, tanto na reabilitação quanto os profissionais de educação física, né, com o treinamento físico, você está olhando por um ângulo ali, um movimento, um agachamento, por exemplo, você já não consegue ter um olhar ali em 3 dimensões do que está acontecendo, um salto, você não consegue entender bem aquele padrão, como que ele está acontecendo. Então você tem certas limitações que quando numa pessoa que não está adaptada a esse movimento, a essa exposição, isso pode acabar se tornando perigoso em alguns momentos. Por isso que sempre fazer ali com critério e com acompanhamento bem específico.
Já já a gente vai falar dos atletas, tá? Porque eles também sofreram, ficaram parados e claro que estou me referindo muito mais ao comecinho lá da pandemia, ao momento em que todo o caos se instalou ali, que a gente não tinha muita informação, a gente continua sem tanta informação, mas a gente não tinha nada naquela época, né? Mas vamos lá. Quando a quarentena começou e houve, então, instalou-se a pandemia, então houve todo esse movimento, a gente não sabia quanto tempo ia durar. A gente não sabia se tratava-se de uma semana, até a pessoa falou quarentena e a princípio começou com 14 dias, se eu não me engano. Mas quarentena de 14 dias? Quarentena são 40 dias. E aí houve toda essa questão, a gente não sabia muito quando isso ia durar. A gente achou que 14 era muito, a gente não imaginava o que estava por vir, doutor. E aí, quem não é atleta, a pessoa pensou que, e muitas pessoas próximas a mim pensaram desse jeito. Vai ser um tempinho off, tudo bem. Eu vou respeitar também esse tempo aqui, vou me dar esse momento aí de presente, eu vou relaxar um pouquinho, eu não vou ficar tão encanado com isso, vou me ater um pouquinho mais aí aos hábitos alimentares, talvez, então já que eu tô em casa, eu vou preparar uma comidinha mais saudável, eu vou deixar de lado a atividade física, mas vou focar nas outras questões que envolvem a saúde. Só que não foram 14 dias. A coisa foi rolando e as academias fechadas e o prédio fechou, a academia do seu condomínio fechou e todos os lugares ficaram fechados e eles, a princípio, não havia protocolo, então eles não eram seguros para a prática, né? Aí não podia ir no parque, aí você não podia sair de casa, difícil, foi muito difícil. Isso passou do tempo que o nosso corpo suporta. Essa parada para a pessoa que não é atleta, então o corpo dela está acostumado, mas é uma atividade de leve a moderada, né? Você vai na academia todo dia? Vai, mas você fica 3 horas e você de fato faz 3 horas de academia, porque também é um evento social, a gente conversa na academia, né? Então você tem ali muito uma coisa ligada à parte social mesmo. Sim. Isso atrapalhou? Então parar de repente por 15, 30, 40 dias mais, né? Isso atrapalha, o nosso corpo sente esse choque na hora de voltar, é como se a pessoa nunca tivesse feito. Com certeza. Então assim, o que a gente estava discutindo, né, de pessoas que não faziam nada e do nada começaram a ver que era importante se movimentar para melhorar a imunidade, para não pegar o coronavírus, por exemplo, começou a fazer tudo em casa, que também não é legal, porque você nunca fez nada e começa a se expor demais a uma atividade que você não está adaptado, te expõe a um risco maior. Assim como hoje a gente sabe que para você ter mais chance de se lesionar realizando uma determinada atividade física, seja ela qual for, o principal fator de risco não é nem você treinar muito, desde que você esteja preparado para isso. O problema é você treinar muito, muito rápido. Então, aquela pessoa que ficou lá em casa sem fazer nada, e aí ela volta para a academia depois de quase um ano aí de pandemia, e não fez nada nesse um ano, ela acha que ela pode voltar a treinar igual ela treinava há um ano atrás. E isso expõe ela a um risco muito grande de se lesionar, porque ela sai do 0 para o 100 em 1 segundo, entendeu? Então você expõe uma demanda no seu corpo alta, que você até suportava antes, mas que agora você não suporta mais pelo tempo que você ficou ali inativo, que te expõe a um risco maior. Então os dois extremos não são legais, aquelas pessoas que não faziam nada e começou a fazer tudo do nada, ou até que já eram treinados, eram atletas, estavam acostumados, mas deram esse tempo de repouso e tenta voltar naquela demanda, intensidade de treino, volume de treino, carga de treino que eles faziam antes. Então tem que tomar cuidado, principalmente nessa retomada da atividade física, o que a gente chama de retorno gradual, né? Retornar gradualmente a essa exposição à carga, essa subida aí do processo de treinamento. Isso sempre aconteceu, né, doutora? As pessoas sempre começaram a fazer academia, do nada pararam, né? E aí, quando tem a vontade de retomar, as lesões sempre aconteceram. Mas a preocupação agora continua sendo muito de... Eu não posso ir para o hospital, né? Eu não posso dar um vacilo agora
e encarar uma internação onde lá você está exposto também à Covid, né? E aí seu organismo enfraquece, abre a porta para esse vírus. Outros vírus continuam circulando e a gente está se protegendo dos outros vírus também, né? Outras situações, né? Outros micro-organismos circulam, não deixaram de circular e a gente também está se protegendo deles. Com relação às lesões, não foi diferente, né? Houve e ainda há um medo de torções, então as pessoas estão andando, a gente que tem a marcha um pouquinho mais comprometida, né, por qualquer situação, às vezes não precisa nem ser idoso, tá tomando mais cuidado, né, a gente tá tomando, eu tenho um filho em casa, um bebezinho, tô tomando cuidado também, porque começa a engatinhar, bate a cabeça, bate a boca, você tem que tomar esse cuidado, porque a gente não quer essa exposição nesse momento. Com as lesões e a parada e retomada da atividade física, o pensamento foi mais ou menos esse. Dá para fazer um atendimento? Já você me fala quais são as lesões mais comuns dessa retomada, tá? Mas dá para fazer um atendimento ambulatorial muitas vezes? Então a pessoa tem uma clínica de fisioterapia que ela já frequenta ou sempre frequentou, fez diversos tratamentos e tem o fisioterapeuta como profissional da saúde de confiança. Perfeito. Houve um problema, dá para ela buscar esse profissional? Com certeza. Então, o fisioterapeuta hoje, né, que é o caso da minha profissão e que você citou, ele é considerado um profissional de primeiro contato. O que seria isso? Você sentiu qualquer dor, qualquer incômodo, você pode procurar um fisioterapeuta, porque ele é treinado para decidir se aquele problema que você tem é algo grave, que é o que a gente chama de bandeira vermelha, é uma lesão grave. Uma fratura, você caiu e tem a possibilidade de ter fraturado o fêmur, por exemplo. O fisioterapeuta ele consegue, através da história que você conta para ele, do trauma, do que aconteceu e dos sintomas que você está apresentando, suspeitar de, pode ser uma fratura, que seria uma bandeira vermelha, uma lesão grave, ou, Deus o livre, um câncer. Então, já é possível, hoje o fisioterapeuta já é treinado para definir o que seria uma lesão grave, que não seria passível de um tratamento ali na clínica simples, como é uma simples dor no joelho, ou uma dor no ombro, ou uma dor na coluna, uma dor lombar. Ele já é treinado para definir se existe uma lesão grave que você precisa procurar um pronto-socorro e já te direciona para um ortopedista, ou para um oncologista, ou para uma determinada área que lide com aquela possível lesão. Assim como ele é totalmente treinado para definir, não, você está só com uma dorzinha aí por conta da sobrecarga do treino, você treinou muito forte e não estava acostumado, ou talvez você fez aquele exercício ali que você não estava adaptado, vamos cuidar aqui. Então, com certeza, é uma estratégia muito interessante se você já tem um profissional da saúde da sua confiança, seja ele um fisioterapeuta, um médico, se você tem uma dorzinha no joelho, na coluna, no ombro, é totalmente confiável com que você o procure, para que ele saiba triar se é uma lesão grave ou uma lesão mais simples e definir a melhor conduta para o seu tratamento. Perfeito. Com os atletas, isso também aconteceu, né? Mas acontece que o atleta tem um suporte, né, enorme, então é tudo muito pensado ali, ele não está sozinho. O atleta não voltou a fazer atividade física sem ter o conhecimento, ele tem uma noção boa, ele tem uma percepção do próprio corpo também, que já é mais elaborada, né? Pode ser atleta de qualquer área que esteja relacionado à atividade física, ele percebe o corpo. Hoje, não, esse peso hoje não vai dar. Ele sabe até onde ele pode ir, mas as lesões acontecem da mesma forma, doutor. O que explica isso? O ideal é não exagerar nunca, então nem o atleta pode exagerar, porque tem também fratura pelo estresse, né? Tem. Pelo excesso de peso. Tem. Então, quando a gente fala de prevenção de lesões em atletas, sejam eles amadores ou profissionais, a melhor estratégia é treinar muito forte. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, tudo. Treinar muito forte, mas com inteligência. O que seria isso? Então, um atleta ele nunca vai conseguir treinar pouquinho, porque se ele treinar pouco, ele não desenvolve a capacidade dele de ganhar um campeonato, de chegar em primeiro numa maratona, a modalidade que seja. Então, ele precisa treinar muito forte, então cada dia esse processo tem que desafiar ele.
durante o processo de treinamento e exigir cada vez mais das suas capacidades físicas. E é isso que vai fazer com que ele fique cada vez mais capaz de suportar essa carga e cada vez melhor na demanda que ele está sendo exposto. Só que tudo isso precisa ser feito com inteligência, com controle. Então, quando a gente fala de atleta especificamente, e esses estudos científicos já estão sendo um pouco extrapolados para a população em geral, existem formas de você controlar a carga de um processo de treinamento para que ele faça as mudanças de performance que você precisa para que esse cara fique cada vez melhor, mas de uma forma mais segura, onde você não está chegando nesse limiar aí próximo de uma lesão, como por exemplo de uma fratura por estresse ou de algumas outras lesões que possam acontecer no esporte. Então, eles precisam realmente cada vez treinar mais, porque senão ele não desenvolve e não consegue alcançar performance, só que isso precisa ser feito de uma forma gradual. A gente chama de construir o atleta, então você começa pelo piso até você chegar no teto. Como que você vai construir essa casa? Como você vai construir um atleta forte, robusto, que tem menos chance de se lesionar? Durante o processo de treinamento, subir as cargas de uma forma gradual, onde ele vai se adaptando e você vai dando a chance dele suportar essas cargas e adaptar, suportar essas cargas e adaptar. Eu vou me preparar para dar um recadinho, doutor. Enquanto eu chego até lá, queria que você respondesse aqui. A gente falou, então, algumas vezes aqui no fisioterapeuta como profissional de confiança do paciente, em ter esse primeiro contato, então, com o fisioterapeuta. E toda a cena que você me contou aqui, do atendimento, desse cuidado, eu estou imaginando que é paciente, fisioterapeuta. Um tratamento único ali, ele é feito exclusivo para você. Não dá para fazer a coisa em grupo ali, se a sua lesão é diferente do outro, e toda lesão é diferente, né? Cada pessoa é diferente. E muitas pessoas falam, Denise, mas eu já fiz mais de 100 sessões de fisioterapia. Eu fico lá no aparelhinho. Eu fico lá 40 minutos no aparelhinho e aí não resolveu. Você fala tanto da fisioterapia, Denise. Você fala que é bom, você fala que você faz e eu faço mesmo. E aí, doutor, como é que a gente responde a uma situação dessa? Na maior parte do tempo, assim, todas as condutas que mais funcionam para o tratamento das lesões que nós lidamos no dia a dia, que são as lesões ortopédicas, musculoesqueléticas, que normalmente têm relação com processos degenerativos e falta desse controle de exposição à carga, o que resolve o problema desses indivíduos é exatamente se adaptar a suportar essas cargas. A gente só consegue ficar cada vez mais forte, cada vez mais capaz de suportar cargas quando a gente treina para isso. Então, seja a reabilitação de um atleta de alta performance ou a reabilitação de um idoso que tenha uma queixa simples de dor no joelho, no ombro, na lombar, o que vai resolver o problema dessas pessoas na maior parte do tempo é a exposição ao movimento e é a manutenção dessas atividades físicas com controle e principalmente com cada vez mais capacidade de suportar essas cargas. Então o exercício é o que resolve o problema da maioria dessas lesões e das dores que nós encontramos no dia a dia dessas pessoas. Os aparelhos podem ser importantes para diminuir dor, para controlar processo inflamatório, assim como gelo em alguns casos, calor em outros, mas o que resolve o problema é movimento, é exercício e para cada pessoa e cada caso de forma específica e individualizada, porque cada dor e cada indivíduo está exposto a uma atividade diferente do outro e vai se adaptar e se beneficiar melhor de outras intervenções. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo com o Dr. João Barbosa. A gente vai entender um pouquinho mais do que se espera do tratamento com a fisioterapia. Por que geralmente os médicos prescrevem as 10 sessões? É só realmente algo para você reavaliar depois? Como é essa avaliação durante o processo do tratamento com o fisioterapeuta, né? Como isso é feito? Como se dá a evolução desse paciente? É no próximo bloco. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre lesões relacionadas à prática de atividade física em casa. Aconteceu bastante, vem acontecendo ainda, muita gente adaptou aí a rotina de treinos para fazer em casa, o que não é exatamente um problema, mas a questão das lesões precisa ser levado bem a sério, né?
buscar um acompanhamento aí com profissionais da área que possam te ajudar, né? Para não sofrer com as lesões e de repente uma internação desnecessária, uma cirurgia que você podia passar sem, né? Acho que esse tipo de exposição a gente deve evitar. Aproveita a oportunidade, ligue para cá e faça a sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886. Dr. João Barbosa é fisioterapeuta, uma das especialidades dele é fisioterapia esportiva. Doutor, então a gente estava falando aqui dessa retomada, né? Prática de atividade física, todo mundo voltou. Quais foram as lesões mais comuns que te encontraram, né? Os pacientes chegaram até você com que tipo de queixa? O que você mais viu aí, teu e dos teus colegas? Então as lesões mais comuns são as lesões de sobrecarga. Então as tendinopatias do ombro, da região anterior do joelho, as lesões musculares em alguns esportes que exigem mais de intensidade, por exemplo, corrida de alta velocidade, futebol que tem bastante sprint, né? Bastante corrida forte, então as lesões musculares ali de posterior. Então tendinopatias e lesões musculares que basicamente ambas são lesões por sobrecarga, que estão relacionadas exatamente a esse processo de aumento brusco da carga de treinamento ou de exposição à atividade física. Perfeito. Muita gente não era exatamente um praticante de atividade física, mas todo fim de semana jogava uma bolinha, né? Então você não estava exatamente parado. Não tinha saído ali pela definição da OMS, você não tinha exatamente saído do sedentarismo, mas você se mantinha ativo ali como dava. E também o fato da gente ficar mais isolado, né? Você que trabalha em casa perdeu a chance de subir de escadas lá no prédio do teu trabalho, né? Até naquele primeiro momento, o próprio transporte público, o pessoal andava, subia as escadas do metrô ao invés de pegar a escada rolante. Shoppings, né, apesar de estarem abertos, não é um convite para a ida ao shopping, você vai se houver necessidade. A gente ficou, sim, muito mais parado, né? A falta desse movimento, mesmo que ele fosse pontual, um idoso que não praticava exatamente atividade física, ele sabia que ele devia, mas era um idoso muito ativo. Ia à igreja a pé, ia às reuniões da terceira idade, mesmo que elas não estivessem exatamente relacionadas à prática de atividade física, a pé. Isso acabou, né? Exatamente. E o mínimo que já era feito já era interessante. Imagina sem esse mínimo, né? Então, como eu falei, a atividade física ela é uma das principais fontes de prevenção da maioria das lesões e das doenças que acometem os seres humanos. Então, o fato das pessoas terem ficado mais em casa fez com que essas pessoas ficassem, inclusive, mais doentes. Até mesmo tanto do ponto de vista psicológico e social, que a gente até entrou no assunto um pouquinho mais cedo, assim como do ponto de vista físico mesmo, das articulações, das queixas relacionadas às lesões por sobrecarga que eu citei agora. Vamos colocar em pauta a osteoporose? Perfeito. Muita gente tem diagnóstico, outras tantas têm osteoporose, ou tem aquele comecinho que chama osteopenia, né? E perderam, às vezes, a chance de tratar ali no comecinho por conta da pandemia e sem o exercício resistido, né? A osteoporose vai embora. Exatamente. E vai embora no sentido de continua e cresce muito, né? Você perde ainda mais osso, né? Que a osteoporose basicamente é uma absorção do osso que acaba acontecendo por conta de alterações hormonais do processo de envelhecimento, né? Principalmente nas mulheres. Assim como também tem uma relação grande com o nível de atividade física do indivíduo. Então é por isso que o médico sempre fala assim, Dona Maria, seu João tá com osteoporose, vai lá às 7 horas da manhã, toma um solzinho e faz uma caminhada. Então o sol por conta da vitamina D, que é importante para a qualidade do osso, mas o mais importante é a descarga de peso sobre as articulações, sobre o osso, porque o nosso corpo ele é inteligente, ele se adapta às cargas que você impõe a ele, né? Então, se eu faço uma atividade, o meu corpo entende que eu preciso ficar cada vez melhor para suportar aquela exigência. Se eu não faço isso, ele fala assim, ele não precisa de osso, porque ele não está exigindo do osso, ele não precisa de uma articulação saudável, porque ele não usa, ele fica sentado no sofá assistindo Netflix.
Ele não precisa de joelho saudável, dos ossos fortes para suportar as exigências do dia a dia dele. Eu não vou gastar energia com isso, eu vou gastar energia com outras coisas mais nobres, né? Com o cérebro, com alguns outros órgãos que são mais nobres. Então, o fato de manter as atividades físicas em pessoas que já tenham doenças ou lesões degenerativas é primordial, principalmente se você tem alterações relacionadas ao osso, que é o caso que você citou agora. Então, aquela história de, faz lá hidroginástica, hidroterapia, por exemplo, é muito legal para manter o indivíduo em movimento. Eu falo bastante isso nas minhas aulas, é excelente. Só que não dá para ser só isso, né? Porque você precisa desse estímulo de carga, tanto que a gente chama de carga axial, que seria a carga compressiva sobre o osso, que a gente só tem quando está pisando no chão mesmo, seja numa caminhada simples, assim como treino resistido ou treino de força também é muito importante, porque quando você exige do músculo, ele está inserido no osso. Então ele traciona o osso e você também impõe carga no osso através de tração, né? O músculo chega no tendão, que chega no osso, e quando o músculo contrai e puxa o tendão puxa o osso, é por isso que o osso se move. Então, tanto através de cargas de tração quanto cargas compressivas, você estimula a formação de osso. Então, essa galera que está em casa aí, que tem osteopenia, osteoporose, a última coisa que eles têm que fazer é ficar em casa assistindo televisão o dia inteiro. Só na hora do consultar o doutor pode. Que é informação de qualidade, né? Eu tenho feito a minha parte aqui para levar essa informação, doutor. Porque existe tá muito dentro da cabeça das pessoas que se você tem um problema como osteoporose, por exemplo, você só pode fazer atividade na água. Não, pelo contrário. Precisa fazer musculação. O pessoal acha que musculação é coisa de jovem, saudável. Não é. E uma outra que estou fazendo a minha parte aqui, eu sei que cada profissional da saúde faz a parte deles também. Outra coisa que também precisa ficar muito evidente é que a gente fala bastante em ganhar massa muscular, mas o simples fato de não perder já é excelente, né? Porque como é fácil perder músculo. E ao longo do processo de envelhecimento, a tendência é que você vá cada vez mais absorvendo osso e músculo. Faz parte do processo de envelhecimento isso. Por conta das alterações metabólicas ali, do metabolismo do indivíduo, você vai perdendo osso e músculo. Então, por mais que você não ganhe, se você conseguir manter, já está excelente. E o trabalho que vocês fazem é excelente, de educação que a gente chama, é excelente, parabéns. Porque a gente precisa educar as pessoas que estão assistindo a gente agora de que a atividade física, seja ela qual for, caminhada, corrida, musculação, não é contraindicada em nenhum caso. Por mais que a pessoa tenha uma lesão grave, a gente chama isso de contraindicação relativa. Então, uma senhora que tem osteoporose, um senhor que tem osteoporose, ele vai poder chegar na academia e ficar pulando com 300 quilos nas costas? Não, ele não tem capacidade e a chance dele se machucar fazendo isso é muito grande. Mas não significa que ele não pode saltar ou agachar, por exemplo, com 1 quilinho ali na mão dele. Então, o simples fato de você expor o indivíduo à atividade de uma forma segura já vai fazer com que ele não tenha essas perdas, entendeu? Perfeito. E aqui já imaginei várias situações, então, né? De como as pessoas, às vezes, se agarram em falas, né? Às vezes, antigamente até podia falar isso, hoje não cabe mais, né? Então, é preciso desmistificar e muita coisa a gente faz nessa parte aqui. Mas vamos lá. Você falou da corrida, futebol, então, claro, o atleta ou quem gosta de praticar aí o esporte que acabou ficando sem, né, porque é muito contato, enfim. A corrida, que pode ser feita aí de maneira mais solitária, mas não dá para começar correndo 5 quilômetros da primeira vez, né, doutor? É claro que você vai ter um problema. E eu ouço muita gente que começa a correr, porque é um esporte muito democrático, é uma delícia, eu também gosto. Tenho as minhas limitações também aí, né, porque você precisa fazer algo com constância para você conseguir atingir o objetivo, né, mas canelite é o que eu escuto aí dos amigos. Você está correndo ainda? Não, tive canelite, uma dor muito forte, tive que parar. O que é canelite, doutor? Então assim, a canelite normalmente é uma dor na região de dentro da perna, que a gente chama de medial da perna, tá? E a canelite está relacionado tanto com o estresse sobre a região óssea,
dessa parte mais de dentro da perna, da tíbia aqui, da região interna da perna, assim como com a sobrecarga de alguns tendões, de alguns músculos que estão nessa região, principalmente de um músculo que se chama tibial posterior, um nomezinho aí diferente para vocês. Então, na corrida, a gente tem uma exigência muito grande do movimento que a gente chama do pé de pronação. Então, toda vez que você salta ou que você está aterrissando no solo, você precisa fazer com que o seu pé ele se adapte ao solo. E para fazer isso, ele faz um movimento que a gente chama de pronação. Basicamente, ele fica plano ali, ele se esparrama no chão para absorver carga. E aí depois que ele absorve essa carga, ele dissipa essa carga para sair do chão. Faz parte do movimento da corrida você absorver a carga e depois tirar ela. E aí um músculo que segura esse movimento é exatamente esse tibial posterior. Assim como uma região muito exigida na corrida, essa região mais medial, ou de dentro aqui da perna e do pé, porque você tem uma exigência grande de estresse sobre as estruturas que estão aqui para segurar esse movimento, entendeu? Então, quem começa a correr de uma vez, a pessoa nunca correu na vida, ou já correu e faz muito tempo que não corre, e quer aumentar. Lembra que eu falei da história do 0 ao 100, do nada? Então, fica muito animado ali com a corrida e começa a correr 1 km e fala, foi tranquilo correr 1 km, vou correr 6 no outro dia. Então, sobe do 0 para o 100 em 1 segundo. E não gera essa adaptação nos tecidos para ficar cada vez mais capazes de suportar essa demanda. Então, o que acontece? Você não está acostumado a suportar essa carga, e aí essa história que a gente até brincou aqui da osteoporose, que cada vez o corpo vai se adaptar às cargas que são impostas, quando você não controla muito bem essa carga que você joga ali, ao invés do corpo se adaptar bem, ele não consegue lidar muito bem com isso e você acaba gerando um processo degenerativo ou lesivo, e aí cria aquele processo inflamatório, que é dolorido, né? Porque canelite, canela, ite, inflamação, então uma inflamação na canela. Na canela, na região mais interna aqui da coxa. Por que essa inflamação acontece? Uma inflamação em qualquer processo de treinamento, ela é necessária. Porque lembra que eu falei? Tinha que tirar o atleta sempre do basal dele, sempre do normal dele. Então, quando você exige um pouquinho mais dele, inflama. E aí, exatamente a reparação desse processo de pequenas lesões que aconteceram que vai fazer com que ele fique cada vez mais capaz de suportar essa carga. Só que quando isso não é muito bem controlado, você gera um processo inflamatório, uma exigência tão grande que o corpo não consegue lidar muito bem com isso e não se torna uma adaptação benéfica, ele não lida bem com essa carga. E aí vai cada vez mais ficando pior. Então, basicamente, se você controlar a carga, não sair correndo como se não houvesse um amanhã, fazer isso de uma forma gradual, se preparar para correr, ao invés de correr para se preparar, né? Que normalmente o pessoal quer correr para emagrecer, ao invés de ganhar força, se adaptar à corrida para depois correr, a tendência é que isso não aconteça, essas lesões de sobrecarga. É um exemplo de lesão de sobrecarga que eu citei antes, dor no joelho, a canelite, no caso do ombro para pegar peso, as tendinopatias do ombro, é basicamente o mesmo raciocínio. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da evolução, então, na reabilitação com a fisioterapia. Antes de dar o recado, eu tinha falado dos aparelhinhos, as pessoas que se queixavam, porque de fato, em alguns serviços você realmente fica lá e você mal vê o fisioterapeuta. Aliás, às vezes você nem sabe que aquele é um fisioterapeuta, né? Então, assim, é uma pena que as pessoas experimentem dessa situação, e a gente sabe que tem uma questão aí de convênios, né? E da remuneração ser muito baixa, o repasse ser muito baixo, por isso você precisa atender em quantidade, e a atenção e o cuidado ali, eles ficam, né, a desejar, não tem muito o que fazer, mas uma fisioterapia bem feita, né? Onde você tem ali o paciente e o fisioterapeuta, atenção total aos movimentos, ela pode ser feita utilizando um recurso, um aparelho, né? E muito movimento, e as manobras que os fisioterapeutas fazem, e todo o conhecimento do fisioterapeuta pode ser aplicado, né? Sim. Você pode ir para um lugar, usar um recurso do Pilates, você, né, tudo que você tiver ali à disposição, no consultório, na clínica, você pode utilizar. Como se dá a evolução desse paciente? Porque o que eu vejo é que, assim, o paciente ele fica animado quando ele vai para o tratamento dele, para a reabilitação, e ele fala, eu não sei o que vai ser feito hoje, mas eu sei que eu vou sair ainda melhor, né? Parece que
a cada dia há uma evolução. Sim, então é exatamente isso. Até que você citou você chegou a citar sobre desmistificar algumas coisas, isso. né? Então, normalmente as pessoas, quando ela tem algum incômodo, principalmente dessas lesões que a gente está citando, elas entendem que elas não podem realizar aquela atividade que incomoda. Então, por exemplo, eu tenho dor no joelho para subir e descer escadas, eu tenho dor no joelho para agachar, eu tenho dor no ombro para pegar alguma coisa e colocar num armário. E basicamente, o que a gente faz nesse processo de reabilitação é devolver a capacidade que essas pessoas têm de realizar essas atividades de novo, sem dor. Como que a gente vai fazer isso? Inicialmente, se estiver muito dolorido, agudo, alguns recursos como aparelho, gelo são interessantes, mas isso não deve ser mantido a longo prazo. E o mais importante, eu sempre uso essa frase fala assim que eu estou filosofando, porque assim, o que parece ser um problema para aquela pessoa, na verdade é a solução. Então agachar não é um problema, subir e descer escada não é um problema, é exatamente isso que vai resolver o problema dela. Eu preciso preparar essa pessoa para subir e descer escada, para agachar, para levantar um peso acima da linha da cabeça que ela não consegue por conta de uma dor no ombro. Então, o que parece ser um problema é a solução. E como que a gente vai fazer isso? Gradualmente você vai ganhando força, confiança com esse indivíduo e vai expondo ele aos movimentos. Porque eu sempre falo, né? Ninguém me procura na clínica porque tem dor no joelho ou tem dor no ombro. A pessoa vai lá porque ela não consegue mais brincar com o neto dela no colo porque o ombro dói. Ou ela não consegue mais trabalhar o dia todo num lugar que ela tem que subir e descer escada porque ela tem dor no joelho para subir e descer escada. Então, fisioterapia, os profissionais de educação física também são profissionais do movimento. Então, fisioterapia se resolve com o movimento. Então, os aparelhos são muito interessantes para modular algum processo, mas nós somos profissionais do movimento, então a gente só vai conseguir resolver o problema de alguém, que foi o porquê que ele está lá na nossa frente, quando a gente expor esse indivíduo ao movimento. E é isso que vai resolver. O que parece ser um problema é a solução na maior parte do tempo. Muito legal. E você falou da dor, e aí a pessoa te busca quando a dor impactou em algo que ela não consegue mais fazer, né? Também porque a automedicação extremamente difundido mundo afora, né? Então as pessoas se automedicam, mesmo a gente sabendo que não deveria fazer. As pessoas tomam um remedinho. Todo mundo tem um analgésico em casa e você não vai buscar o serviço de saúde, você não vai para o pronto-socorro porque você teve um episódio de dor de cabeça ou dor em qualquer lugar, né? Se você travou, aí você vai buscar o profissional. Exatamente. Né? Nos Estados Unidos tem uma campanha muito forte, porque a automedicação lá é muito mais forte do que aqui, tá? Sim. Até. Mas tem uma campanha muito forte da Associação Americana de Fisioterapia para abolir o fato da automedicação. Porque lá você compra analgésico forte em qualquer lugar, assim, em qualquer esquina você compra. Que vem bastante ainda, né? Então as pessoas se automedicam demais. E assim, a maioria das lesões que a gente está citando aqui por sobrecarga, do dia a dia, os incômodos ali na coluna, no ombro, no joelho, a maioria desses incômodos eles se resolvem ao longo do tempo com um bom trabalho de controle de carga, um bom trabalho de exposição ao movimento. E na maioria dos casos, pessoas que têm esse hábito de se automedicar são pessoas que tendem a cronificar esses sintomas. Diferente de pessoas que sentem uma dorzinha e falam, não, isso aqui é normal, vou dar uma descansadinha aqui um dia, 2, vou continuar a minha vida. E aí essa dor tende a passar muito mais rápido. Então a história da automedicação é uma outra coisa interessante da gente desmistificar e educar aqui. De que não é qualquer incômodo que você tenha no joelho que o seu joelho está podre, arrebentado. Não é qualquer incômodo que você tem na sua lombar que a sua lombar é muito fraca e é frágil. Pelo contrário, todas essas articulações foram feitas para realizar as atividades que a gente faz no dia a dia, elas são fortes para isso. Então, se manter em movimento é a melhor estratégia que você pode ter, desde que isso não esteja piorando os seus sintomas. Basicamente é isso. Eu não quero entrar numa polêmica, mas eu vou só dar uma pinceladinha aqui numa situação que eu venho percebendo alguns médicos pedirem muitos exames, doutor. Tudo pede exame. Se você for fazer tudo, você demora dias e meses, porque é difícil de marcar também, né? Às vezes é um exame que só tem um profissional habilitado para fazer ali no laboratório, enfim. Mas dizem que se todo mundo aqui fizer uma ressonância magnética da coluna, a grande maioria
tem problemas? Não só da coluna, mas do ombro, do joelho, principalmente se for uma pessoa que tem ali próximo dos 40 anos para cima, 50, 60 anos. Se tiver 80 anos, é quase que 100% de chance de ter alguma alteração degenerativa. E aí, como é que a gente lida com essa informação? Porque você foi lá, você fez o exame, vem o laudo, né? A gente abre, vem no nosso nome. Então esse é o primeiro ponto, assim, começa lá na educação. A gente tem essa cultura, né? Fui no médico, ele não pediu o exame. Ah, aquele médico é ruim. Se não deu remédio e não pediu o exame, o cara não sabe o que ele tá fazendo. Não sei nem por que eu fui, é assim que exatamente, o pessoal fala, né? Não serviu para nada. E não é uma realidade. Na verdade, hoje, quanto menos medicação e quanto menos prescrição de exames de imagem forem realizadas, maior é a chance que aquele indivíduo tem de se recuperar. Porque o que acontece? Uma pessoa que não entende o que é a coluna, o que é um joelho, quando ele faz um exame de imagem e vê que tem processo inflamatório ali, processo inflamatório aqui, que é totalmente comum, se eu correr hoje aqui e fizer ressonância no meu joelho, vai dar um processo inflamatório lá, porque eu exigi dessa região e ela vai ter que se adaptar àquela carga que eu citei anteriormente. Então a pessoa tende a se assustar, fala, nossa, minha coluna está arrebentada, meu joelho está arrebentado, eu não posso fazer mais nada. E é uma pessoa que começa a entrar num ciclo de incapacidade. Então, eu não consigo descer a escada. No exame de imagem mostrou que tem uma inflamação, então eu não desço a escada por conta da inflamação. Para melhorar a inflamação, eu não posso descer a escada. Então faz um raciocínio que a gente chama de linear, né? E na verdade as coisas não são muito bem assim. Na verdade, esses sintomas, eles dependem de milhões de variáveis. Se você dormiu bem, se você comeu bem, se você está treinando direitinho, se você tem hábitos saudáveis. Então, já existem trabalhos científicos que demonstram que pessoas que não têm dor na lombar, você faz um exame de imagem e tem lá alteração de protrusão de disco, degeneração. Não tem dor no joelho, você faz exame de imagem, tem degeneração ali, um início de artrose no joelho e o cara nunca teve dor no joelho, a moça nunca teve dor no joelho na vida, e mesmo assim apresenta degeneração. Então é muito legal as pessoas entenderem que você ter um processo degenerativo, que na maior parte do tempo é esperado com a idade, não é um fator que predispõe à dor, ou seja, você ter um processo degenerativo em qualquer articulação não significa que você vai ter dor o resto da sua vida e o mais importante, que você não vai conseguir realizar as atividades que você faz normalmente nunca mais, pelo contrário. Perfeito. Essa cultura, né, então tornou-se muito frequente, a pessoa... Se está escrito no exame, então é o exame que... Não, a clínica é soberana. Soberana. Né? Agora, uma pergunta que o pessoal também sempre faz é assim, eu tenho os exames, Denise, eu já fui ao médico, eu tenho a recomendação de fazer fisioterapia, se bem que a gente sabe que você não precisa ter uma prescrição médica para buscar o profissional da fisioterapia, mas a gente sabe que tem uma questão burocrática de convênio, sim, cobertura, reembolso, que exige isso ainda. Sim. Mas o fato da pessoa ter os exames, ela levar os exames para você, isso te ajuda? Clinicamente, só quando a gente suspeita de uma lesão grave, que é o que a gente estava dizendo. Legal. Então, assim, uma pessoa que tem lá, caiu e eu estou suspeitando que ela pode ter tido a fratura no quadril. Esse é um caso interessante de se pedir o exame, por exemplo, para você excluir a possibilidade da lesão grave ou de uma bandeira vermelha. Legal. Então, aquela ideia que você me perguntou, né? Procura um fisioterapeuta primeiro. Como que ele vai atuar? Se eu suspeito que é uma lesão grave, ele vai indicar para um outro profissional que lida com essas lesões, por exemplo, um ortopedista no caso da fratura, e já pode pedir um exame de imagem. Quando essa pessoa for no ortopedista, ela já pode até chegar com o exame de imagem lá. É uma fratura mesmo, ele já pode marcar a cirurgia se tiver que operar, ou imobilizar, se tiver que imobilizar, dependendo da fratura que for. Então, o exame de imagem, clinicamente, quando se fala de lesões graves, ele ajuda. Por isso que não é para todo mundo, é só para as pessoas que têm essa história clara de uma possível lesão grave para você tirar a dúvida e excluir isso para ele entrar no tratamento. Pessoas que têm dores que não são graves, principalmente relacionadas a esse processo de sobrecarga, então que tem uma artrose do joelho e tem dor na frente do joelho simples. Quando você olha um exame e tem uma degeneração extensa, isso não muda em nada do que você vai fazer no processo de reabilitação quando comparado com uma pessoa que tem a mesma dor, só que tem uma degeneração mais leve. O processo de reabilitação vai ser o mesmo, centrado no indivíduo e nas queixas funcionais dele. Então a gente se preocupa muito mais com a dificuldade que esse indivíduo tem de realizar no dia a dia dele do que o exame de imagem.
Então eu posso ter 2 pacientes que têm o mesmo nível de artrose no joelho, só que um tem dor para subir dessa escada, outro tem dor para agachar. O foco do trabalho deles tem que ser totalmente diferente, mesmo tendo o mesmo diagnóstico médico, no caso, que é a artrose no joelho. Legal. No próximo bloco a gente fala mais sobre essas lesões relacionadas aí à prática de atividade física em casa. A gente conta com a sua participação. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre lesões relacionadas à prática de atividade física em casa, né? E como isso refletiu para a saúde, né, das pessoas hoje, já com a flexibilização, academias abertas, a rotina aí voltando com as restrições, com os protocolos, mas quem não é grupo de risco, né, pôde já voltar a fazer sua atividade física. E os grupos de risco buscaram os atendimentos mais individualizados. A fisioterapia é um desses atendimentos, então, em que você pode ter ali um menor risco, porque você tem só o profissional e o paciente dentro da sala, locais também muito preparados para receber qualquer tipo de paciente durante a pandemia. Um trabalho em casa também, domiciliar, acontecendo demais nesses tempos diferentes que a gente vive agora. O Dr. João Barbosa é fisioterapeuta, ele tem uma especialidade em fisioterapia esportiva e explica tudo para nós acerca desse tema. Eu te lembro que você pode ligar para cá fazer sua pergunta, tá? 0 operadora 11 3337 5886. Doutor, vamos lá então. O relacionamento do fisioterapeuta com o paciente, ele é muito próximo, né? Sim. Então, ali durante a sessão, há muita conversa, né? Então, existe um carinho ali, você tem um apego no teu paciente e o paciente tem com o profissional, né? Então, vocês se tornam amigos, é individualizado, é um tempo que você passa ali mesmo só com o teu paciente. E muita gente, eu vou citar aqui os idosos, mas outras pessoas que às vezes não conseguem praticar atividade física ou têm outras limitações, cadeirantes, enfim. Essas pessoas preferem fazer mais vezes as sessões de fisioterapia para que aquela seja a atividade física delas do dia. Pode isso? Tudo é adaptado para que isso funcione? Dá para fazer um exercício resistido ali também? A gente chama isso de aliança terapêutica, né? Quando o paciente se apega bastante ali ao profissional. Então, e é possível, principalmente, e é mais comum isso em idoso do que atletas mesmo, porque o fisioterapeuta com atleta não tem esse foco de performance, né? Mais se ele precisar de você mesmo. Prevenção. Tá. Dentro da performance. Então, o fisioterapeuta não vai buscar a performance, mas ele vai prevenir com que as lesões aconteçam em conjunto com o preparador físico que está buscando performance, assim como a prevenção. Os dois acabam trabalhando em conjunto. Mas em idosos, é possível sim que ele mantenha um certo nível de atividade física dentro da fisioterapia, como até uma estratégia aí de a longo prazo, por exemplo, nas lesões que a gente citou anteriormente, né, na osteoporose, ou algumas outras lesões mais graves. Alguns idosos acabam ganhando muita confiança no profissional que reabilitou eles num primeiro momento e acabam tendo mais confiança de manter esse vínculo a longo prazo, e isso é totalmente possível e é o ideal na maior parte dessas lesões degenerativas ou lesões como a osteoporose, por exemplo, que a gente citou anteriormente, com certeza. Isso é muito legal quando acontece com frequência. Mas o que também acontece é quando você vai buscar o profissional, o fisioterapeuta, naquele momento em que você não consegue nem andar. Às vezes alguém te leva na clínica ou no consultório ali do fisioterapeuta. E aí ele faz o tratamento para o alívio da dor, né? Utiliza todos os recursos. Eu falo que vocês se entregam para a melhora do paciente e ninguém sabe quão cansados eles ficam após cada sessão, né? E o paciente fica bom, ele melhora, consegue retornar às atividades. Aí ele não volta mais, doutor. E aí, quanto tempo você dá que ele vai voltar? Porque
você conseguiu aliviar, mas é claro que o problema ainda não foi resolvido com uma sessão, né? Exatamente, muitas vezes alguns incômodos eles aliviam rápido, só que existe uma grande chance deles serem recorrentes quando você pensa a longo prazo. Então, muitas vezes um trabalho de reabilitação, ele tem que ser levado em consideração um período mais longo. Por mais que o paciente fique sem dor ali em uma semana de reabilitação, isso é muito comum. Uma semana, às vezes 2 semanas, ou às vezes até 2 dias, ele zerou a dor. Só que esse trabalho ele tem que ser mantido a longo prazo, porque normalmente ele tem um foco ali mais de aumentar a capacidade física, gerar estabilidade, e a gente não consegue ganhar força, estabilidade, aptidão física para algumas atividades do dia para a noite, né? Você precisa de um certo período de adaptação. Então, hoje, na clínica, a gente trabalha só com programas de tratamento que são voltados para o longo prazo, então que duram aí 2, 3 meses de reabilitação, em alguns casos mais graves até mais, né? 1 ano pode chegar, dependendo do objetivo. Em alguns casos a pessoa vai precisar fazer sessões de fisioterapia sem prazo determinado para o fim, né? Sim, exatamente. Algumas lesões, elas, ou não necessariamente lesões, mas condições, elas vão fazer com que o indivíduo tenha que se manter durante aquele processo aí ao longo da vida. Principalmente nesses casos de pessoas aí um pouco mais idosas, que já tenham processos degenerativos em algumas articulações, o ideal é que elas mantenham isso a longo prazo mesmo. Lucinei, do Rio de Janeiro, gostaria de te pedir uma sugestão, doutor, para as pessoas que dependem de hospital público. Aí fala assim, ó, no hospital público, para conseguir um atendimento com um especialista, demora demais. Demora. No caso de uma lesão, aí assim, as mais comuns, né? O que a gente pode fazer? O que pode ajudar a pessoa lesionada na falta do atendimento? Problemão. Então assim, se for uma lesão grave, com certeza ela vai conseguir atendimento. Tipo, caiu e está suspeitando de uma fratura. Com certeza, num pronto-socorro, mesmo de um hospital público, fiz toda a minha formação aqui na Santa Casa, por exemplo, se você chegar lá na Santa Casa agora, no pronto-socorro, caí em casa e não estou conseguindo andar, eles vão te atender. Agora, no caso de lesões degenerativas, que a gente chama de eletivas, realmente em hospitais públicos, isso você tem uma fila de atendimento. Por exemplo, a artrose de joelho na Santa Casa tem lá 500 pacientes na fila, entendeu? Então, realmente, é uma falha muito grande no nosso sistema público de saúde. O que eu indicaria para ela? Tentar procurar serviços e profissionais hoje que se enquadrem dentro do orçamento dela. Não precisa procurar profissionais que cobram um serviço mais elitizado, que normalmente é um valor mais alto. Existem profissionais hoje que prestam serviços de altíssima qualidade e que têm o foco em realizar um trabalho com um valor mais baixo. Então, existem algumas clínicas de fisioterapia que têm esse foco e não necessariamente têm um serviço de menor qualidade. Então, que procure profissionais que também, às vezes, para se enquadrar no orçamento dela, eu acho que ela deva ter alguma dificuldade com relação a isso, de profissionais na cidade dela. Se ela precisar, até pode falar comigo depois, aí eu conheço alguns no Rio de Janeiro que fazem isso. Legal. De que atendem num ticket mais baixo e que vão fazer um trabalho de qualidade também. Principalmente, pelo menos para direcionar o trabalho dela numa avaliação. Às vezes ela não precisa de uma reabilitação, às vezes ela precisa simplesmente de algum ajuste ali no processo de treino dela ou de reabilitação, ou ela precisa simplesmente de algum ajuste simples, então não necessariamente ela vai precisar manter isso a longo prazo também. Então procura um profissional, não vai gastar tanto e talvez já vai conseguir direcionar melhor o trabalho dela, para ela não ficar no escuro. Até comentei com o doutor antes do programa começar, tem um vídeo nosso aqui do Consulta ao Doutor que viralizou no mundo da fisioterapia, onde um médico, ele fala que quem prescreve a fisioterapia é o fisioterapeuta, um médico super conceituado, especialista em dor. Enfim, esse vídeo viralizou mesmo, até eu depois recebi esse vídeo, foi bem legal. E quem prescreve a fisioterapia é mesmo o fisioterapeuta, mas chove prescrição médica já para o fisioterapeuta. Sim. Como é que vocês lidam com isso? E mais do que isso, né? Porque eu sei que não existe não é uma concorrência médico e fisioterapeuta, os tratamentos se
se complementam, né? Então, existe mesmo um profissional médico, ortopedista, um neurocirurgião, ele indica as clínicas de fisioterapia, ele indica para que você faça o tratamento ali com quem ele conhece ou com quem for melhor para você, com quem você já conheça. Mas a pessoa fala, ai doutor, mas sabe o que é? Não tem piscina aqui para a gente fazer hidroterapia? Mas meu médico falou que eu tenho que fazer hidro. E, na verdade, essa não é a única opção de tratamento. Como funciona isso? Como é essa conversa? Quão importante é a avaliação com o fisioterapeuta? Você passou com o médico, ele disse que você precisa fazer a fisioterapia, aí você busca o fisioterapeuta e ele tem que fazer a avaliação dele, né? É exatamente isso, assim, o fisioterapeuta é o profissional do movimento da reabilitação, assim como o educador físico, professor de educação física é o profissional do movimento da performance, o médico é o profissional das lesões ali que vai lidar com lesões mais graves, por exemplo. Seria a mesma coisa de eu pegar um paciente que tem a fratura de quadril que eu dei o exemplo e falar assim, ó, você tem que colocar a haste tal no quadril, o parafuso tal no quadril dele e aplicar essa técnica cirúrgica, por exemplo. E eu nem sei fazer isso, então não tem como eu fazer isso e não é ético da minha parte fazer isso. Então essa prescrição de fisioterapia por outros profissionais é antiético. E o ideal é que seja realmente prescrito pelo fisioterapeuta. Da mesma forma que eu não vou chegar para um educador físico e falar assim, ó, eu estava reabilitando esse paciente e aí, ó, no treino dele você vai ter que fazer isso aqui agora. Você vai fazer cadeira extensora, vai fazer cadeira flexora, vai fazer agachamento e vai fazer salto, beleza? Eu não sei prescrever treino, então é basicamente a mesma coisa. Então a gente, com certeza que essa prescrição da fisioterapia e das condutas para a reabilitação tem que ser realizado por um profissional do movimento da reabilitação, que no caso é o fisioterapeuta. Perfeito. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, doutor, alongamento, afinal, alonga antes do exercício, alonga depois, né? Para quem já se adaptou, não sofreu com lesões, já está fazendo atividade em casa, chamou um professor de educação física, está fazendo num lugar ali que é mais confortável e minimizando o risco da melhor maneira, né? Alonga antes, alonga depois, tem dica, claro que se a pessoa tem um profissional de educação física, ele também dá essa orientação que também faz parte da área dele, mas na visão do fisioterapeuta, o que você indica para o seu paciente? Perfeito, então assim, com relação ao alongamento, dependendo da atividade que você vai realizar, por exemplo, atividades de força para pegar peso, o uso do alongamento após essas atividades pode fazer com que você tenha até uma chance maior de se lesionar. Assim como para algumas lesões, como por exemplo as tendinopatias, o alongamento de um determinado tendão pode até fazer com que esse processo se agudize um pouco. Então não é tudo que vai se resolver com alongamento, assim como também não quer dizer que alongamento é a pior coisa do mundo e você nunca tem que fazer. Muitas pessoas se sentem bem em dar uma alongadinha ali antes da atividade, ou depois da atividade se sentem mais relaxados em alongar, e não existe nenhum consenso com relação ao uso do alongamento antes ou depois, se você se sente bem com essa estratégia. Só em algumas atividades específicas que você tem que evitar o uso antes ou depois, principalmente quando a gente fala de treino de força, treino de peso, pegar peso. Doutor, você falou então do alongamento e tem um termo que o fisioterapeuta usa, eu quero entender o que ele significa, o que ele representa. Encurtado, a pessoa tem um encurtamento, o que é isso? Está relacionado à falta de alongamento ou pode ter outras causas? O encurtamento tem relação com a diminuição de flexibilidade do músculo, é exatamente isso, está relacionado ao alongamento. Então, um músculo encurtado é um músculo que tem menos flexibilidade, certo? Então, para você melhorar um encurtamento, se esse for um objetivo, você precisa utilizar o alongamento. Legal. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo aqui para Tereza de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Diz que bom que você voltou, Denise. Sucesso. Obrigada, Tereza. Um beijão para você. Maria Isabel, de Santa Catarina, quero parabenizar o doutor, porque tudo que ele está falando, ela diz aqui, é mesmo a realidade. Passei por uma cirurgia difícil no fêmur, após isso comecei a praticar exercícios e minha melhora foi 100%. Também quero desejar muito sucesso na minha volta. Obrigada, muito obrigada, Maria Isabel.
Telespectador que não quis se identificar, eu sempre falo que aqui não é um problema, você pode participar sem se identificar. Tem 74 anos, a esposa tem 70. Eles têm uma bicicleta em casa para fazer atividade física. Eles fazem 30 minutos de bike. Quer saber se 5 vezes por semana é bom para a idade deles, 74 e 70, quais são os benefícios, se tem algum risco? É um exercício que não tem impacto, né? Não. Tem um pouco de carga, mas é bem pouco na bicicleta. Então, não tem problema nenhum se eles já estão adaptados a isso, já estão acostumados a realizar essa atividade, tá excelente. Agora, se eles forem progredir nessa exigência ou nesse tipo de atividade, é muito importante que eles tenham a orientação de alguém que entenda sobre esse processo de treinamento. Então, se já está acostumado, sem problema nenhum, 5 vezes, já está acostumado a fazer, está lidando bem com isso, não está incomodando, não está gerando dor, está excelente. Agora, se for progredir, para saber o quanto que vai progredir, é importante que eles procurem um profissional. Perfeito. Ter esse acompanhamento do profissional, né? Ter esse acolhimento, ter esse contato, né? Você poder dizer, olha, tá indo tudo bem, agora posso aumentar um pouquinho a carga, né? Se é um paciente do fisioterapeuta, se é o aluno do professor de educação física, né? Ter esse contato é muito legal, né, doutor? Exatamente. Então, olha, eu vou investir, não tô saindo, não quero ir na academia do prédio também, vou fazer uma compra aqui. Então, você faz um investimento no aparelho, né? Sim. Então, você precisa consultar ali para você não perder dinheiro também, né, doutor? Exatamente. A situação não tá fácil para ninguém, não dá para sair rasgando dinheiro. E muitas vezes as pessoas ficam com dó de gastar alguma coisa a mais ali com um profissional que vai orientar muito bem, e a gente esquece que é muito mais barato você prevenir lesões do que você ter que tratar lesões. Então, hoje se gasta muito tempo na ciência para entender os principais mecanismos de lesão e as melhores formas de se prevenir lesões, porque é muito mais barato, tanto do ponto de vista de saúde pública, para os cofres públicos, você prevenir lesões do que você ter que tratar as lesões. E quando a gente pensa, você, quanto um indivíduo, quanto mais você focar na sua prevenção, menos chance você tem de gastar dinheiro com a sua saúde. Para encerrar, vamos falar rapidinho de artrose no joelho, que você citou aqui em algum momento, e tem, eu sei que é um processo que é mais comum para os idosos, mas tem muito jovem com essa degeneração precoce, né, do joelho. Queria que você falasse um pouquinho disso. Sempre tem que operar, dá para fazer ali terapias que te deixem a cirurgia para mais tarde ou que não precise? Na maior parte do tempo, em inúmeras lesões degenerativas do joelho, a cirurgia é um plano C, D, é a última opção. Então, para lesões degenerativas que não têm relação com o trauma, então lesões de ligamento depois de um trauma é outra história. Lesões degenerativas, que é a artrose, a degeneração do joelho, seja um indivíduo um pouquinho mais jovem ou um indivíduo um pouquinho mais idoso, o tratamento é totalmente clínico e conservador. Então, a cirurgia, para o caso da artrose, especificamente da degeneração, que é mais realizada lá na frente, né, o que seria o último caso, é a artroplastia, que é a substituição da articulação por uma prótese de metal. Essa cirurgia tem que ser realizada em último caso. E quais são os critérios para se definir isso, né? Não necessariamente a dor não é o critério primordial. Os dois principais critérios são amplitude de movimento, quando o indivíduo começa a ficar com muita restrição, porque a artrose limita a amplitude da articulação, e principalmente quando você tem um impacto funcional muito grande dessa degeneração na vida do indivíduo. Então ele tem uma restrição de amplitude muito grande, que ele tem dificuldade para sentar numa cadeira porque não consegue dobrar o joelho, não consegue ir no banheiro, não consegue mais realizar as suas atividades de trabalho, por exemplo, e ele precisa continuar trabalhando. Então, nesses casos, a cirurgia é uma opção, mas isso seria uma opção C, D, lá na frente. A maioria dos casos vai se resolver com um tratamento conservador, baseado em exercícios e, se tiver necessidade, o uso de medicamentos para modular algum processo aí. Doutor, infelizmente nosso tempo acabou. Vou passar os contatos aqui, mas você já está convidado a voltar, tá bom? Obrigado. Instagram, @prof.joãobarbosa, com Z, tá? Barbosa com Z.
E-mail jb@joaobarbosa.com.br. No YouTube você encontra também Prof. João Barbosa e tem o site João Barbosa, Barbosa sempre com z.com.br. Adorei esse papo, foi incrível, adoro receber fisioterapeutas, gosto que vocês consigam levar aí o alívio da dor, qualidade de vida para os pacientes em meio a uma pandemia, a linha de frente também. Obrigada, viu, doutor? Muito obrigado, eu que agradeço o convite, espero que o pessoal tenha desmistificado muita coisa aí. Mas a gente continua esse trabalho, tá, doutor? Venha outras Parabéns. vezes que a gente continua isso. É isso aí. Fiquem com Deus, obrigada pela companhia, a gente se vê amanhã. Tchau!